Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, pessoal, o que a gente tem aqui? Temos o famigerado melhor iPad do mundo. Ou seja, o melhor tablet do mundo, né? Porque é um iPad. Pessoal, hoje eu vou fazer um unboxing para vocês. Só unboxing do iPad Pro. Vocês viram algum tempo aqui atrás o unboxing do iPad Air de quarta geração? Esse é o quinta geração iPad Pro de 12.9 polegadas, tá? Vocês já vão ver o modelinho, a gente já vai abrir a caixinha. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao meu amigo Cássio da Seron Store, que foi onde eu peguei esse cara, com quem eu comprei, tá? O link vai estar aí na descrição. Aliás, eu vou deixar um link só aí na descrição. Você clica no primeiro link, aí tem informações. Se você quiser, chama o Cássio aí no Instagram, no direct. Seron Store foi onde eu peguei este cara aqui. Vocês sabem que as caixinhas da Apple não vêm mais com aquele... Você não precisa usar um canivete, nada, nem o meu famoso, famigerado canivete do Velho Oeste. Ele tem um lacrezinho aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo aí por cima, na câmera de cima. Tem um lacrezinho, na câmera da frente tá aqui, ó. Um lacrezinho e é só puxar. Vamos fazer isso aqui com a câmera de cima ativada. Ó, na da frente. Eita. Vamos puxar. E essa aqui, agora sim, ó, é a cor da caixinha. Agora sem o plástico para refletir, né, ó. Tudo bonitinho, tudo coloridinho aqui. Esse é o modelo de 12.9 polegadas, é o maior, tá? E aqui na traseira, a gente tem já algumas informações, não sei se vocês estão conseguindo ver. Informações do tablet, mostrando que é o de 128, Wi-Fi e é o Space Gray, tá? Vamos deixar a caixinha descer aqui para baixo, se a força da gravidade ajudar. Não, vamos ajudar a força da gravidade. Caixinha pro chão, olha o tamanho deste cara. Ele, nossa, velho, é muito fino isso aqui. Se eu me lembro de cabeça, são 6.4 milímetros. É um pouquinho mais do que meio centímetro, velho. Ó, tá vendo aí? Vamos deixar ele de lado, ó a traseira do bicho aqui, ó. Essa cor é bonita, hein? Vamos deixar de ladinho aqui, com muito cuidado. Eita, bati no microfone umas 3 vezes. E vamos ver os acessórios. Tem duas coisas dentro da caixa. Um cabo de 1 metro, USB-C nas duas pontas, porque esse cara tem USB-C, continua com USB-C. E a gente tem aqui um carregador, tá? É um modelo americano, obviamente, que eu não ouso comprar nada na Apple Brasil. Então a gente tem aqui, ó, não sei se vocês estão conseguindo ver aí, um carregador de padrão americano. Precisa utilizar um adaptadorzinho caso você compre importado aí com o Cássio ou onde você quiser comprar. Tem todos os links aí na descrição, tá? Sempre deixo na descrição. Carregador é de 20 watts, tá? Esse carregador carrega os iPhones também para quem quiser saber. É isso aqui que vem na caixa e basicamente deve vir, obviamente, aqueles adesivinhos que a gente já tá acostumado, né? Vamos aqui na câmera de baixo, ó, iPad Pro. Aí o manualzinho rápido. E será que temos aqui adesivo? Tem que ter adesivo, né? Temos 2 adesivinhos da maçã, para quem gosta de colar naquele Celta preto bonitinho, combina, né? Lá atrás, adesivinho da maçã. Você faz isso? Já fez, né? Enfim, alguns vão dizer que custa mais que o Celta, isso aqui. Acho que comprando na Apple Brasil pode até que ser. Bom, é o que vem na caixa. Mais nada aqui na caixinha, na parte de baixo não vem nada. Então, vai pro chão. Lembrando que eu já falei, é o modelo de 12.9. Esse aqui, a diferença pro de 11, além do tamanho, é a tela de mini LED. O display XDR, Retina Display XDR, Liquid Retina Display XDR, que a Apple gosta de dar nomes para as coisas, né? Ó, se liga só. Eita, meu Deus do céu, tenho medo de derrubar isso aqui sem um case. Eu não comprei um Smart Keyboard para ele. Olha só, combina, cara. Olha essa aqui, a cor do MacBook Pro. Praticamente idêntico, né? Olha só, câmera aqui, na câmera de cima. Olha ele aqui na parte da frente. Olha aí, todo para vocês. Olha as câmeras aqui, ó. Câmera de 12 e de 10 megapixels. Tem um flash, tem o sensor LiDAR. Câmera de f1.8 na principal e de 12, e a de 10 é uma câmera de f2.4 grande angular. E ainda tem uma outra câmera aqui na frente que faz vídeos também em Full HD 60. A traseira faz até 4K 60 e tem o sensor LiDAR, aquele sensor para profundidade, para ajudar em foco, para fazer aquele mapeamento 3D.
É isso aí. Bom, pessoal, olha só. Não vou mostrar aqui na câmera da frente, ó. Deixa eu ver se der foco aqui, ó. Tá vendo? Tem 2 saídas de áudio de um lado, mais 2 saídas de áudio do outro lado, junto com a portinha Thunderbolt. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo? Ó, Thunderbolt 3, 40 Gbps de transferência, ou USB 4, que também é 40 Gbps de transferência, e retrocompatibilidade, obviamente, com USB-C, padrão 3.1 e por aí em diante. Então agora você pode ter conectividade, tem conectividade Thunderbolt, você pode ligar ali num display, né? Tem um display XDR da Apple, aquele que custa $6.000, dá para você ligar também. Apesar que essa tela aqui é uma tela HDR de 120, a gente já vai ligar já, e com mini LED, 2.500 zonas para iluminação, o que é muito mais do que a gente tinha antigamente, e mais de 10.000 LEDs, mini LEDs, para ter aquele contraste melhor, para ter aquele HDR nessa telona aqui que a gente vai ligar, que tem brilho, que pode ter um pico até de 1.600 nits. É brilho pra caramba, que é uma tela que precisa de brilho para poder... Ó, tô ligando. Tá ligando pela primeira vez, já deixei belas marcas de dedo aqui, né? Precisa de um bom brilho para você trabalhar e editar alguma coisa. Este cara aqui eu não vou usar para editar, tá? Porque senão eu teria que comprar uma versão de capacidade maior, tá? Então esse é o de 128, é realmente se eu quiser editar alguma coisa e quero fazer no sofá, talvez eu faça, porque 128 é pouco, né? Eu edito aqui no meu MacBook Pro, que é de 512. Lembrando, pessoal, que esse cara agora vai até 2 terabytes, tá? 1 tera e 2 tera, você tem 16 GB de RAM, certo? 128, 256 ou 512, você tem 8 GB de RAM, e 128, 256 ou 512. 1 tera ou 2 tera, inevitavelmente é 16 GB de RAM. Então você pode ter o mesmo tanto de memória que você tem no MacBook Air ou no MacBook Pro nesse cara. E sim, provavelmente ele vai editar tão bem quanto um MacBook Air, já que ele não tem resfriamento como o MacBook Pro, né? Mas ele é igual ao Air, tem o mesmo chip, tem o M1. Esse cara aqui, acho que eu não falei no começo, mas é o novo, de 5ª geração, é com chip M1 da Apple, tá? 8 núcleos de CPU, 8 núcleos de GPU, 16 núcleos de Neural Engine. Esse cara aqui é para ser top, tá? Não acho, antes que vocês perguntem também, não acho que vocês devam comprar o de 16, a não ser que queira comprar 1 tera ou 2 tera, porque até agora utilizo o meu MacBook Pro com 8 de RAM sem nenhum problema. Pode ser que no futuro precise, no futuro? Pode ser, mas no momento ele edita 3 tracks de 4K 60. Aliás, esse cara aqui também acho que vai fazer um milagre desse, viu? Editar com o LumaFusion até 6 tracks. 6 insanas tracks de 4K neste cara aqui. Aqui nesse cantinho aqui, pessoal, tá vendo? Ó, você tem aqui o botão de ligar, tá vendo? Ó, você tem um botão de ligar e este cara aqui você pode desbloquear com a sua face igual o seu iPhone. Então, este cara, você pode olhar para ele e ele fazer o desbloqueio. Tem 5 microfones, 4 saídas de áudio estéreo, microfones qualidade de estúdio, são 5 microfones para captar o áudio. Então esse cara deve ter um áudio muito bom. Sabe o que eu tô louco para fazer com esse cara? Um negócio que eu odiava. Eu sou fotógrafo, né? Para quem não sabe. A gente flagrava muito nas festas aquela tia com aquele tablet fazendo foto com o tablet. Falando, não, tia, não faz isso. Mas, cara, isso deve dar uma sensação de você gravar um vídeo 4K, né? E olhar nessa tela desse tamanho e ver todos os detalhes, ou fazer uma foto de perto e poder ver todos os detalhes, que é meio esquisito, mas que deve ser muito bom de fazer. Deve. Pode ser que vocês me vejam por aí fazendo isso. Aqui na parte de cima, ó, a gente vê o conector magnético para canetinha, né? A caneta de geração 2 da Apple. Aqui a gente vê o botão de volume para cima e para baixo. E acho que no corpo do aparelho não tem mais nada para mostrar. O conector magnético aqui, ó, aquele conectorzinho para ligar os acessórios dele. Obviamente que você pode ligar mouse e teclado nesse cara aqui. Você pode ligar na USB-C, Thunderbolt aqui, e ter acesso aos seus arquivos, inclusive, por aqui, ou ligar um hub e ter acesso a mouse e teclado, utilizar também sem ser um mouse e teclado Bluetooth. Pode ligar o mouse e teclado, né, ligado num adaptador aqui e fazer uso para ele ficar de pezinho. Eu estou estudando se eu vou comprar um mouse e teclado para ele. Não sei, eu acho que não. Para vocês não falarem depois que eu não fiquei mostrando o produto, ó, vamos fazer um tour na câmera da frente, que a da frente é melhor que a de cima, tá? Olha só. Vocês falam depois, ai, você não mostrou quais aparelhos, só ficou conversando. Tá bom, ó, tá vendo, ó? Tá vendo a câmera,
Sabe, quer ver a câmera de mais perto? Ó, a câmera, tá vendo a traseira do produto, já mostrei as laterais para vocês, aí ó, tá vendo? Ó, lateralzinha, tá tudo bonitinho, olha aí, tá? Essa versão aqui, essa versão não, todos eles têm versão Wi-Fi e você pode usar a chip da operadora para ter LTE, né? Para ter conexão de internet 4G, 5G aliás nesse cara aqui, e tem a possibilidade de conectar com o eSIM também. Todos eles têm Wi-Fi 6. Ah, velho, vamos lá, ó. Olha a tela do bicho aqui. Já tá dizendo Olá, que tal? Olá, que tal? Tá falando em várias línguas aqui. Vamos ver o que ele nos faz aqui. Vamos clicar em Portugal. Vamos configurar em Portugal. Vamos aqui para Brasil. Ainda bem que o meu veio com bateria. Tá com 87%. Teve gente por aí que recebeu sem bateria, tá? Olha lá, início rápido. Vou fazer as configurações aqui para não ficar enchendo o saco de vocês. E aí a gente volta já já com ele prontinho para mostrar alguma coisa na tela só aqui, tá bom? Bom, pessoal, depois de algum tempo, umas belas horas, eu instalei o iPadOS 15 já aqui no iPad Pro de 12.9 e para mostrar para vocês. Ele já tá cheio de marca de dedo, acho que vocês estão vendo aí que já tá com bastante marca de dedo. O display é realmente um espetáculo. O brilho, cara, é muito alto. Eu acho que eu tô controlando a câmera de cima aí no automático, então vocês não vão conseguir ver o brilho, mas o brilho é muito forte. A iluminação do mini LED, né, que é 10.000 LEDs mais ou menos, com 2.500 zonas, então você vai até talvez economizar um pouco de energia. A tela é bem boa, é muito boa. O áudio a gente vai ver já, embora eu vou ter que acho que virar meu microfone para ver se eu capto, vocês não vão ter uma experiência real, mas ó, tá aqui instalado já, tá com o iPadOS 15, acabei de instalar, vocês estão vendo os widgets aí, né, ó. Isso aqui é coisa do iPadOS novo, olha só. Puxando aqui a gente já vê que tem a central de comando aqui, né? Para você aumentar brilho, diminuir brilho e volume, tá tudo aqui. Eu vou deixar o volume no máximo, vamos testar aqui. Eu até já coloquei aqui, pessoal, deixa eu ver aqui, tinha um projeto meu do LumaFusion em 4K. Esse aqui era um vídeo falando da LG, dá uma olhada. Sei que tem uma galera fã da marca. Eu disse no outro vídeo que eles fizeram bons smartphones, tinham boas câmeras. Eles pecaram. Cara, a fluidez é muito boa, vocês devem estar ouvindo meu áudio baixo, o microfone tá virado para lá. Esse aqui é um vídeo em 4K, acho que é 4K 60, não me lembro, mas é 4K. Enfim, ó, vou dar um play. Diz aqui que vai se comprometer. O áudio parece ser muito bom. Deixa eu colocar aqui um vídeo meu do YouTube. Vamos colocar o último, esse vídeo aqui, ó. Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Dá uma olhada só, eu tô com o microfone virado aqui pra minha boca, não tá virado pra baixo e o áudio é muito alto, Vou tocar de novo. Aqui no canal, pessoal, e hoje eu venho falar pra vocês aqui, eu venho trazer uma dica pra quem tem smartphone. É muito alto, pessoal. As marcas de dedo estão ridiculamente por aí também. Ó, negocinho legal para vocês, para mostrar, ó. Dividir a tela... Isso aqui não é sobre o iPadOS 15, né? Mas dá para você dividir tela, ó. Eu já fiz uma divisão de tela aqui, ó. A gente tá com a tela dividida. E, basicamente, se eu pegar aqui de novo, eu tava com o meu Photoshop aberto e o Lightroom, ó. Vou dividir tela aqui, ó. Você viu, ó? Só peguei, coloquei por cima, dividi a tela do Photoshop e do Lightroom, lado a lado, os dois funcionando. Aqui está conectado o meu SSD, é um M2 esse aqui também, então na Thunderbolt 3, 40 Gbps de transferência, você pode importar suas coisas aqui para utilizar no LumaFusion, ou para usar, tem o Darkroom aqui também, ou para utilizar no Lightroom, que estava aberto aqui agora há pouco, olha só que lindo, sem camisa. E é isso aí, pessoal. O iPad parece ser muito, muito bom. Quanto à edição de vídeo, deixa eu até tirar ele aqui e mostrar para vocês. Quanto a editar vídeos nesse cara, eu falei no começo do vídeo para vocês. Para mim, ele não vai ser um cara para edição de vídeos, que eu vou editar a maioria do tempo no meu MacBook Pro, com o chip M1. Mas, eventualmente, o dia que eu tiver preguiçoso, eu falar, não, vou para a sala, vou editar esse negocinho aqui na mão, eu quero tocar na tela, é uma ótima. Quando será que vai liberar o nosso Final Cut? Eu sou um editor de Final Cut, eu edito no Final Cut. O meu sonho é que o Final Cut fosse liberado para cá. Não tá.
Tem duas opções aqui. Eu consigo editar no LumaFusion, embora não seja a minha preferência, porque eu não sou muito acostumado. Eu tenho aqui também, que eu já comprei um outro tempo, cara, o Filmora Go, que dá para editar muito bem aqui. Eu tenho o Filmora Go, que é um app, é um aplicativozinho para iniciante, tá? Para editar, mas que dá para fazer bastante coisa. Eu gostei, o som parece ser muito bom. Não dá para utilizar ele assim com uma mão só, tá? Ficar com uma mão só assim, ele é leve entre aspas. Eu acho que são 684 gramas. Ele é maior, obviamente, que o de 11. Então, eu acho que esse cara realmente para você utilizar com Smart Keyboard, com Folio, com Magic Keyboard, para você ter uma melhor, sei lá, um melhor uso desse cara. O meu de 128, eu disse, não é para fazer edição. Embora pode ser que eu faça. Vou trazer um outro vídeo para vocês aqui, para ver como é que ele se sai com os arquivos da minha R6, que são... pensa num codec zoado de mexer, tá? Aqui no MacBook Pro, uma track de 4K60, ele vai sem engasgos, sem fazer nenhum tipo de transcoding, deixando o arquivo no lugar, e com duas tracks ele dá uma engasgada. Então eu quero ver como é que vai aqui, porque se eu quiser ele deixar lisão, aí é só deixar para fazer o transcoding, ele vai converter para ProRes e aí vai de boa, óbvio. Mas eu quero ver como é que vai aqui, eu vou fazer um outro vídeo para ver como é que vai. Fotos, essas coisas, cara, iPad não é para fotos, né? Embora eu acho que essa câmera aqui vai fazer fotos muito boas, mas não é para foto. A câmera frontal é uma câmera relativamente okzinha. Tem aquele novo lance de Center Stage, né? Que a câmera é uma ultra grande angular aqui na frontal, para você usar o FaceTime. Aqui no Brasil a gente nem usa muito. Ela vai rastrear o seu rosto, você mexer assim, eu não vou colocar aqui agora, tem que fazer uma ligação para alguém. Ela vai ficar te acompanhando. É um negócio legal para quem usa para alguma coisa, né? O áudio foi o que me surpreendeu, muito bom. A tela, um espetáculo, tá? Acho que eu falei de tudo sobre esse cara, né? Que tem Wi-Fi 6, que tem versões com 5G e só Wi-Fi, tem 128, 256, 512 com 8 GB de RAM, 1TB e 2TB são 16 GB de RAM, que é mais do que o meu MacBook Pro M1 que tá aqui. Galera, esse cara aqui é The Beast, é uma besta para poder editar as coisas, eu acho, tá? Vocês viram aí eu passando um pedacinho de uma edição que eu já tinha aqui feito uma vez, era um projeto que eu já tinha, coloquei no LumaFusion, vai de boa. Você pode utilizar a porta Thunderbolt para importar suas coisas, obviamente, né, com muito mais rapidez. Pode ligar mouse e teclado, todas essas paradas, coisas que também já conseguia fazer antes. Não mudou quase nada, os dispositivos que você já tinha, o seu teclado da versão antiga, você vai conseguir fazer funcionar nesse cara aqui quase que perfeitamente, encaixando quase que perfeito. Eu não tinha porque eu nunca tive um iPad Pro. Eu já tive o Air, eu já tive as outras versões dos iPads, já tive o Mini, mas o Pro é o meu primeiro Pro. Confesso para vocês que é o meu primeiro. E não é para edição, né? Eu tinha aqui com o meu Air, com o Air de 4ª geração, a minha Apple Pencil também de 2ª geração, que é para funcionar nesse cara, mas eu acabei vendendo junto. Então, vou ver se eu vou pegar uma Apple Pencil, mas eu acho que não. Bom, pessoal, esse é o vídeo de unboxing. Na realidade, podia ser um vídeo de 3 minutos. Como eu gosto de falar bastante, ele acaba ficando 20 minutos. Enfim, se você gostou, já sabe, se inscreve no canal, deixa um like aí e não esquece de utilizar os links da descrição. Sempre tem link pra caramba aí. Vai aí, desce aí, pega os links. Abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.